Ninguém te avisou que crescer é solitário, porque a solidão desmonta o maior mito da vida adulta, o de que existe alguém no controle. Quando você é criança ou adolescente, a vida funciona por mediação. Sempre há uma instância acima: pais, escola, regras claras, punições previsíveis. Mesmo quando tudo dá errado, existe a sensação de que alguém deveria ter impedido. Crescer começa quando essa instância desaparece. E isso não é um detalhe psicológico, é uma mudança estrutural. A vida adulta não tem supervisor. Não existe um adulto responsável pelos adultos. Se você errar, não há correção pedagógica, há consequência. Ninguém te avisou porque admitir isso seria reconhecer que a maioria das pessoas vive sem direção clara. Elas seguem protocolos sociais: trabalhar, pagar contas, repetir hábitos, consumir distrações. Avisar você significaria confessar que esse caminho não é escolhido, é herdado. A solidão surge quando você percebe que suas decisões são intransferíveis. Você pode pedir opinião, mas não pode terceirizar o peso. Se dá certo é você, se dá errado, também. E o cérebro humano odeia essa simetria. Por isso, tanta gente prefere obedecer narrativas prontas a construir critérios próprios. Crescer é solitário, porque pensar por conta própria isola. Quando você começa a questionar, você se torna inconveniente. Questionar rotina, valores, expectativas familiares, modelos de sucesso. Não porque você se acha melhor, mas porque parou de aceitar explicações frágeis. E isso cria distância. Nem todo mundo quer rever a própria vida. Ninguém te avisou também porque a solidão expõe outra verdade desconfortável. Relações adultas são, em grande parte, utilitárias. Enquanto você cumpre um papel previsível, você pertence. Quando muda, o vínculo enfraquece. Não por maldade, mas por função. Crescer é descobrir que a afinidade sem direção comum não se sustenta. A solidão aparece quando você entende que maturidade não é saber o que quer, é assumir o custo do que escolheu. E custo afasta. Quem vive evitando o custo chama isso de prudência, equilíbrio ou do jeito que dá. Na prática, é medo de ficar sozinho com as próprias decisões. Aqui está o ponto central que ninguém te entrega de forma honesta. A solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de muletas. Ela surge quando você deixa de se apoiar em aprovação, validação constante e permissões externas. E isso só acontece quando você cresce de verdade. Por isso a maioria tenta preencher esse vazio com ruído. Entretenimento excessivo, relações rasas, indignação constante, produtividade performática. Tudo para não encarar o silêncio, que obriga você a perguntar: se ninguém estivesse olhando, eu ainda escolheria essa vida? Crescer é solitário, porque é o processo de se tornar responsável pela própria consciência. Não dá para dividir isso. Não dá para terceirizar. Não dá para romantizar. Se ninguém te avisou, não foi por descuido. Foi porque essa verdade não mantém ninguém confortável. E a vida adulta não foi feita para ser confortável. Foi feita para ser assumida. E quando você finalmente aceita essa solidão, algo ainda mais incômodo aparece. A percepção de que nem todo mundo quer crescer. Existe um ponto em que você percebe que a solidão não vem só da responsabilidade, mas da diferença de postura. Você começa a ver quem prefere reclamar a decidir, quem prefere se indignar a agir, quem prefere explicar o fracasso a corrigi-lo. E aos poucos, o convívio fica estranho. Não por conflito, mas por descompasso. Crescer cria assimetria. Você passa a medir palavras, evita certas conversas. Não porque se acha superior, mas porque entende que nem toda verdade precisa ser dita e nem todo ambiente suporta a lucidez. O silêncio vira filtro e isso, inevitavelmente, afasta. Outro ponto que ninguém te avisou. Crescer te torna menos interessante socialmente. Pessoas maduras não vivem de drama constante, não exageram emoções, não transformam tudo em espetáculo. E o mundo atual recompensa exatamente o oposto. Por isso, quem cresce costuma parecer frio, distante ou difícil. Na verdade, só aprendeu a não reagir a tudo. A solidão também nasce quando você entende que apoio incondicional é coisa de infância. Na vida adulta, o apoio é condicional à sua estabilidade. As pessoas se aproximam quando você sustenta a própria estrutura. Quando desmorona, o silêncio aumenta. Não é crueldade, é limite humano. Crescer é perceber que até o amor tem fronteiras práticas. Você descobre que ninguém pode viver suas crises por você.
Ninguém pode organizar sua mente, seus hábitos, suas finanças, seu caráter. Podem aconselhar, mas não executar. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo para de esperar resgate. Existe ainda uma solidão mais profunda, quase invisível, a de não poder culpar ninguém. Quando você amadurece, perde o direito confortável de apontar vilões para tudo. Isso é libertador, mas pesado. Porque agora, mesmo injustiçado, você continua responsável pelo próximo passo. A vida não pausa para validar sua dor. E é aqui que muitos recuam. Eles preferem a companhia barulhenta da vitimização ao silêncio exigente da autonomia. Preferem estar cercados e perdidos do que sós e irresponsáveis. Crescer significa escolher o segundo caminho, mesmo quando ninguém aplaude. A solidão, então, deixa de ser inimiga e vira termômetro. Ela mostra o quanto você está vivendo com coerência. Quanto mais alinhado você fica com o que acredita, menos gente consegue caminhar ao seu lado. Não por maldade, por incompatibilidade. No fim, crescer é aceitar que algumas fases da vida exigem menos companhia e mais clareza. Menos conversa e mais direção. Menos pertencimento imediato e mais construção silenciosa. E quem suporta essa fase não sai ileso, sai inteiro. Chega um momento em que você entende que a solidão não é algo a ser superado, mas atravessado. Não como quem foge, mas como quem assume posição. Esse é o ponto de virada que quase ninguém alcança, porque exige abandonar a esperança infantil de que a vida um dia ficará mais simples. Ela não fica. Ela fica mais clara. Quando a clareza chega, você percebe que crescer é aprender a sustentar a própria presença no mundo. Estar em um lugar sem pedir permissão emocional. Agir sem precisar de plateia. Escolher sem negociar com o medo de desagradar. A solidão deixa de ser um vazio e passa a ser um espaço. Um espaço onde você finalmente escuta o que pensa sem interferência. É ali que o caráter se forma de verdade. Não no discurso público, não na imagem, não na aprovação alheia, mas nas decisões que ninguém vê. Na constância quando não há recompensa imediata. Na ética mantida, mesmo quando seria fácil se omitir. Crescer é quando você se torna confiável para si mesmo. A solidão, nesse estágio, já não machuca como antes. Ela seleciona, remove excessos, filtra ruídos. Você percebe que não precisa de muitos vínculos, precisa de vínculos coerentes. Que não precisa ser entendido por todos, apenas não trair o que sabe ser correto. E então, algo muda definitivamente. Você para de esperar que a vida te acolha e começa a sustentá-la. Para de exigir compreensão e passa a oferecer direção. Para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que isso exige de mim? Essa pergunta reorganiza tudo. Crescer, no fim, é aceitar que a solidão foi o preço da autonomia. E pagar esse preço te dá algo raro. Integridade. Você se torna alguém que não depende do caos externo para se sentir vivo, nem da validação constante para seguir adiante. A vida não se torna mais leve, você se torna mais firme. E quando isso acontece, a solidão já cumpriu seu papel. Ela não some, mas perde o poder de te paralisar. Vira a companhia silenciosa de quem sabe para onde está indo. Ninguém te avisou que crescer é solitário, porque essa verdade só faz sentido depois que você atravessa. Antes disso, ela assusta. Depois, ela liberta. E a partir daí, você não precisa mais ser carregado. Você caminha.